Olá, tudo bem com você? Eu quero mais uma vez trazer um conteúdo aqui, onde eu venho falar sobre vida sentimental. No vídeo anterior, eu falei sobre o erro de se relacionar por carência. Nesse vídeo de hoje, eu quero falar sobre carência ou negligência. Como assim? Eu vou explicar, mas antes eu quero ler um versículo aqui para a nossa meditação, para que a gente venha carregar conosco e meditar nesses versículos aqui. São apenas 3 versículos. No livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9, 10 e 12, diz: Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor recompensa no seu trabalho. Pois se um cair, o outro levanta, o seu companheiro. Mais pobre do que estiver só e cair, pois não há outro que o levante. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se e o cordão de 3 dobras se, não se rompe com facilidade. Aqui fala, queridos, do cordão de 2 dobras, que é dois, né? Quando você está falando de vida conjugal, eu quero falar do casal, seja namorados, seja noivos, casados. E eu quero falar aqui sobre o cordão de 2 dobras é quando você e o seu cônjuge, né, vive em concordância, vive ali em maturidade espiritual, emocional, em equilíbrio, né? E quando um desequilibrar, quando um se fragilizar, quando um enfraquecer, o outro vai lá e segura. Como assim segurar? Em oração, em compreensão, em palavra de força, de encorajamento, em determinação, de estar ali junto, ali orando. Por isso que é essencial colocar o Todo-Poderoso Deus Jeová Jireh no centro para que seja um cordão de 3 dobras ao invés de 2. Um cordão de 3 dobras é você, seu cônjuge e Deus. E a gente sabe que quando a gente coloca Deus no centro e a gente busca viver ali com maturidade espiritual e emocional, a gente vai ter ali, sabe, saber enfrentar os momentos de crise, né? Quando o cônjuge estiver ali, quando um estiver ali meio que enfraquecido, né? O outro vai lá e sustenta, né? Com o apoio moral, com a oração, com a palavra de fé, de força. Então, com maturidade, né? Maturidade espiritual e emocional. Então, esse versículo é muito importante para nós, né? Você que já vive um relacionamento, você que pretende viver um relacionamento, então, trazendo para aqui, ele está inserido aqui dentro desse texto, né? Então, o que é? Qual a diferença como assim carência ou negligência? No vídeo anterior eu falei sobre a carência, né, que leva a pessoa a controlar demais, a ter apego demais, não foi? É verdade? Mas nesse vídeo aqui, você vai perceber que existe uma diferença, né? No desenvolver do texto aqui, vai parecer que eu estou falando praticamente a mesma coisa, contradizendo, mas existe uma diferença de um para o outro. Então, como você saber se você está buscando algo no seu cônjuge por carência, se você está carente ou se é porque você está sendo negligenciado, né? O que você busca. E a gente sabe que a carência é um vazio que aconteceu em um momento da caminhada, né? É algo que foi negligenciado a você e muitas vezes acabou ali gerando um vazio. E esse vazio acabou aí ficando e que só Deus pode preencher. Então, essas pessoas, quando ela vem de lá de trás, né, com esse vazio, e se não for tratado, acaba que ela vai ali estar sufocando, se apegando demais, querendo controlar demais. Mas existe aí, queridos, existe uma situação, uma diferença que muitas vezes você pode querer confundir carência com negligência. Como? Ana, ela tinha um sonho de ter um filho. Ana tinha um sonho de ter um filho e para ela era não só o sonho, era uma questão de honra. E um dia ela estava chorando, não quis comer, e o seu marido, Eucana, chegou para ela e falou assim: por que você chora se não come? Por que não quer comer? Por acaso eu não te sou melhor do que 10 filhos? E sabe, queridos, naquele momento, aquele homem, ele se colocou ali acima de tudo na vida daquela mulher. Ele não valorizou o que era essencial para aquela mulher que ele amava, a mulher que ele amava. Ele não valorizou aquilo que ela estava buscando, ou seja,
Tem situações na tua vida, tem coisas na tua vida que muitas vezes você vai estar ali valorizando sozinho. Ninguém vai dar credibilidade, nem teu cônjuge vai dar, às vezes, vai dar credibilidade, sendo que você está buscando aquilo que é essencial, é de importante. O que é uma coisa essencial? É algo de importância, de profunda importância, né? Que tem de uma importância assim de necessidade de acontecer, de ter ali. Então, isso se tratando de relacionamento, eu venho falar aqui sobre alguns pilares, né? Primeiro, eu quero dizer que se você, para você diferenciar se você é realmente uma pessoa carente ou não, quando você está vivendo, você tem o seu cônjuge, né? Você tem seu cônjuge, aí você está inserido com familiares, né? Com amigos, amizades. E aí você se olha de repente, você se vê ali presos àquelas pessoas. Você não consegue se ver sem aqueles amigos e sem aqueles familiares. Eles precisam fazer parte da tua vida para você sobreviver. Aí sim você se encontra em um quadro de carência afetiva que não foi tratado. Mas quando você realmente está ali com teu cônjuge e você percebe que você segue a vida com teu cônjuge e familiares, você consegue viver sem os familiares, ou seja, você consegue se imaginar sem eles, assim, sem a presença, né? Ou sem a presença dos amigos. Estou dizendo que é para você abandonar, eu estou falando que você se vê, você não sente que a presença deles tem que ser necessário na tua vida. Então você consegue seguir em frente com a tua vida, com teu marido, com a tua esposa. Isso chama-se, isso quer dizer que você não é uma pessoa carente. Você gosta, você ama, você vive no meio deles, assim, mas quando você está, quando não está perto, quando não está próximo, quando não está junto, você vive a sua vida normal, normal. Você não tem vazio nenhum por aquelas pessoas, carência nenhuma daquelas pessoas. Você ama, você interage com elas, mas você não tem carência delas. Isso significa, não estou falando de não ter carência delas, querido, não estou falando de uma maneira desprezível, não estou falando que o sentimento, você não acha que você depende delas para sobreviver, entendeu? Mas aí, existe algo curioso entre você e seu cônjuge. Você não é uma pessoa carente, você entrou no relacionamento, no casamento, saudável. Você entrou ali por amor, né? Por um sentimento que começou a acontecer, você entrou ali, aí tá ali naquele relacionamento, casou. Mas aí, de repente, tem algo estranho, tem um vazio acontecendo dentro de você. E aí, o que vai acontecer? Existem esses pilares aqui que não pode ser negado no relacionamento. Uma vez que esses pilares começam a faltar, né? Você começa a buscar no teu cônjuge pilares que sustenta o relacionamento saudável, que são como alimentos, né? Que alimenta ali o relacionamento saudável para mantê-lo vivo. Então, todo ser humano, todo ser humano é carente de alguma coisa. Todo ser humano vive buscando alguma coisa. Isso não significa que é porque eles são carentes, eles carregam ali aquele transtornozinho ali da carência, né? Aquele vazio ali, doentio, não. Todo ser humano é carente de alguma coisa, busca alguma coisa para si, algo que é essencial. Quando se fala em algo essencial, querido, se fala de algo de extrema importância. E se tratando da vida conjugal, é algo que é de extrema importância, né, para você e para o relacionamento que você está vivendo. E muitas vezes o teu cônjuge, você busca nele e ele negligencia, né? Então esses pilares, eles não podem ser negligenciados, que é o diálogo, o respeito, o carinho e a presença básica. Como assim presença básica? Eu vou chegar lá. É necessário existir um diálogo para que ambos conversem, né, sobre o que precisa, o que não está ali se conectando, né, o que precisa acontecer, né, como precisa ser colocado algumas coisas nos seus devidos lugares. E muitas vezes o cônjuge está sempre ali adiando. Agora não dá, estou cansado. Mas sabe, você não quero conversar.
entendeu? O respeito. Às vezes, o teu cônjuge, você busca nele ali um diálogo, e o que é que vai acontecer? Ele, ao invés de sentar com você para conversar, para colocar ali tudo em ordem, ele vai para familiares, ele vai para amigos, amizades. Muitas vezes tem pessoas que acham que quer conversar tem pessoas amigas para conversar. Gente, isso não existe. Tudo que precisa ser conversado tem que ser dentro do casal. Então, uma vez que o teu cônjuge ele vai buscar amizades, amigos, amigas, familiares, mãe, pai, irmão, prima, seja o que for, para conversar sobre vocês, ele está desmerecendo você, ele está te faltando com respeito, né? E isso a esposa também. A esposa também, a partir do momento que ela deixa de sentar com o seu marido e vai expor o seu marido aos seus familiares, né, falar as coisas do marido para os seus familiares, né, expor o seu marido ao ridículo, ela está simplesmente faltando com respeito a ele. Então, é necessário que haja esse respeito, o diálogo entre os dois e que haja respeito, porque uma vez que isso acontece, você que está buscando isso no teu cônjuge, esse respeito, esse diálogo, e ele está negligenciando, né? Você acaba aí ficando triste, angustiado, né? Abrindo aí dentro de você um vazio por aquilo que está sendo desmerecido. E o carinho. A gente sabe, queridos, que a gente precisa separar as coisas, né? Existe o carinho que muitas vezes um casal, quando ele se une, eles não se unem para viver como dois colegas de quarto que dormem juntos, que estão juntos ali. Eles se unem para quê? Para haver o quê? Um relacionamento, haver toque, carícia. Mas aí você fala, mas você falou no outro vídeo, né, para a gente ter cuidado com o apego. Sim, o apego é apego. Mas aí, queridos, por que se torna apego? Por que se torna controle? Porque uma das partes não está cedendo, não está dando, não está valorizando esses pilares. O carinho, o respeito, a atenção, a presença básica. Então, quando um não dá, o outro vai tentar buscar. Não é porque o outro está, nem sempre não é porque o outro é carente. Não é carente, é porque faz parte do relacionamento. Você está com seu cônjuge ali, você está com seu esposo, você está com sua esposa, você quer sim ser amado, você quer amar, você dá amor e você quer ser amado. É recíproco, lembra que eu falei? É reciprocidade. Você dá, o outro dá e os dois têm. Então não precisa você ficar cobrando, não precisa você ficar apegado demais, não precisa você estar controlando demais. Então quando você faz isso, quando você dá e o outro dá, quando os dois reconhecem esses pilares que não podem ser negligenciados, o relacionamento ele vai ser saudável, ele vai evoluir, ele vai florescer. Por quê? Porque está tendo maturidade. Os pilares não estão sendo negligenciados. Aquilo que é essencial não está sendo negado. E a presença básica, por que básica? Porque a gente sabe que o cônjuge precisa trabalhar, a esposa precisa cuidar das coisas da casa, né, cuidar de filhos, ou os dois trabalham, né? Aí tem os momentos que estão juntos. Então, esse tempo, essa presença básica é o tempo que sobra, né, depois do trabalho. Para quê? Para que os dois possam estar ali se comunicando. Nós precisamos entender que comunicação é uma coisa, controle é outra. Controle é quando você busca aquilo, né, que muitas vezes está ali, você tem que buscar porque você está sendo negado, está sendo negligenciado para você. E é isso que é um erro que acontece. E sabe, queridos, comunicação, aquilo que você muitas vezes quer falar, não está tendo diálogo. Aí você fica ali tentando falar, tentando, entendeu? Aí parece que você está controlando. Então, sendo que você está buscando ali um diálogo para conversar algo que muitas vezes está te ferindo. E aí, quando o teu cônjuge ele negligencia isso, ele está negando, né, o essencial. Quando ele negligencia esses pilares, ele está negando o essencial. Lembrando aqui, né, que eu faço questão de frisar, seja o cônjuge mulher ou o cônjuge homem, que está negando, né? Ou aquele que está buscando, né, o buscador ou a buscadora, né, dos pilares, né, daquilo que está sentindo, daquilo que está precisando. Então, assim, queridos,
A gente precisa entender que separar controle de comunicação. Controlar é uma coisa e buscar se comunicar por algo que está precisando ali é outra, entendeu? Então, a presença, ela precisa acontecer ali, sabe? Porque você ama, você, sabe, existe ali o carinho, tem que existir o carinho, tem que existir ali o afago, do relacionamento, né, da vida a dois, né? Então, uma vez que você busca isso no teu cônjuge e ele te nega, né, e você começa a sentir esse vazio, de repente começa a ter um vazio dentro de você. Por quê? Porque você está buscando uma coisa que está sendo negada a você. Não é porque você é carente. É porque você está buscando no seu cônjuge, né, algo que está sendo negado. O teu cônjuge não tá te dando, a tua cônjuge não está te dando. Entendeu? E aí começa a nascer esse vazio dentro de você e aí você vai ser visto como o quê? Como uma pessoa carente. E nem sempre é carente. Carência não é. Às vezes é porque está sendo negligenciado. E a partir do momento que o teu cônjuge, que a pessoa, o teu companheiro ou tua companheira te nega aquilo que é pilar, que é necessário acontecer no relacionamento, a partir do momento que ele te nega, né, você acaba ali gerando dentro de você um vazio, uma dor, e ele será o culpado por essa dor. Ele será o culpado, ou ela será o culpado por essa dor, né, que ele está provocando, porque quando ele faz algo que ele sabe que fere você e ele continua fazendo, né, que é a negação, a negligência, né, o desrespeito, né, ele acaba sendo causador dessa dor que está sendo gerado em você, desse vazio, dessa carência sendo gerada em você que você não tinha. Aí muitas vezes se esse relacionamento acaba, você acaba ficando assim, sabe, carregando aquela dor. Por quê? Você não entrou naquele relacionamento carente. Foi desenvolvido ali por negligência do cônjuge, do companheiro, da companheira. Então a gente precisa entender isso. Apego é uma coisa, controle é outro. Mas reciprocidade muda, faz toda a diferença. A reciprocidade cura, cura o controle, cura a carência, cura o apego. Por quê, queridos? Os dois têm que se colocar no papel que dá. Um dá, outro dá, e os dois têm. Entendeu? Quando você dá, o seu cônjuge dá, os dois têm. Não precisa aquela coisa de estar buscando no outro, não precisa aquela coisa de estar controlando o outro por tempo, por carinho, por amor, por atenção, por diálogo. Não precisa. Os dois têm que entender qual é o seu papel no relacionamento, né? De dar. Os dois dá, os dois têm. Então não é só para um. Sustentar o relacionamento não é só para um. Entender esses pilares não é só para um, é para os dois. Então, nós precisamos entender. Então, o que é que cabe a você, buscador? Passar para o teu cônjuge, conversar com o teu cônjuge, aquilo que você está sentindo e aquilo que precisa, aquilo que está muitas vezes te ferindo, que está te entristecendo, que precisa acontecer. Lembrando que por que você tem que agir? Você tem que chegar e falar. Porque o outro não tem o poder de adivinhar. Porém, quando ele ouvir você, ele precisa, é necessário que haja ali ou seja, o seu papel é falar. E o papel de quem ouve, né, do cônjuge, né, que você está falando, é parar, te escutar, acolher o que você está falando e negociar. Como assim negociar? Entrar num acordo, né? É entender, é pensar, refletir junto com você ali, não te ignorar. É refletir e colocar assim, e trazer assim à tona e realmente, ó, vamos ver isso aqui, vamos melhorar nisso, vamos me policiar nisso aqui, tá? Entendeu? Entrar numa concordância. É assim que se resolve, sabe, queridos? E quando a gente não entende nada disso, a gente faz muita bobagem. Existem maridos, né, que ignora muito, né, que ignora muito as buscas, né quando existe amor, queridos, quando eu estou se falando assim, eu estou falando de um relacionamento saudável. Eu estou falando daquele relacionamento que é um relacionamento que é para ser, foi feito para ser, entendeu? Existem maridos que ele tem essa deficiência, né, de querer levar tudo para parentes,
né, para amizades, para familiares, e sendo que é para ser resolvido dentro de casa com a sua esposa. Assim como existe esposa também. Né? Existe marido que é grosso, é grosseiro demais, né? Despreza aquilo que a mulher está expressando, assim como também existem mulheres, né, que despreza, né, o que os seus maridos estão expressando e muitas vezes quer levar para amigas, quer levar para familiares, tudo aquilo que está acontecendo. Né? Existem mulheres que quando o marido chega, o marido já é até carinhoso e ela olha para o seu marido e faz aquela vira cara com aquela tromba de elefante ali. E que misericórdia, quem suporta assim? Qual é o relacionamento que vai durar dessa forma? Aí a pessoa se cala ali, começa ali gerando ali aquela dor, aquela carência ali que não tinha, aquela ferida ali, e muitas vezes vai se crescendo, crescendo porque está ali calado, não fala nada. É necessário falar, sim. É necessária a comunicação. Se você se comunicar uma coisa e você cobrar é outra. Não existe cobrança quando há comunicação. Não existe. Não existe carência quando não há negligência. Então, nós precisamos entender, observar todos esses pontos aqui. Eu falei, né, de falar, fazer o vídeo, né, mais curto. Então, eu quero parar por aqui. Né? Tem muito mais coisas ainda, mas eu creio que a gente vai, né, o tempo vai passando, a gente vai sempre falando um pouquinho mais em outros vídeos, mas eu creio que esse vídeo esse vídeo aqui ele já deixou claro, né, de tudo aquilo que realmente vai nos trazer uma clareza, né, sobre saber de separar as coisas, né, separar a carência de negligência, né? Nem sempre a pessoa é carente. Nem sempre a pessoa que está buscando algo, ela é carente. Nem sempre a pessoa que está buscando algo no seu cônjuge, ela é carente. Né? Cabe o cônjuge aí olhar e observar o porquê que ela está buscando. Né? Será que ele não está negligenciando? Será que não está negando aquilo que ele pode dar e está ali negando, negligenciando? Então, é necessário ouvirmos e prestar atenção nessas questões, ok? Lembrando dos pilares, né, que são os pilares que precisam, esses pilares, eles não podem ser negligenciados ou o relacionamento um dia, uma hora acaba, ok? Então fica aí, né, com mais essa conversa, né? Aqui, como eu falei, não é uma pregação, é uma conversa, né? Um diálogo aqui baseado, fundamentado, né, em Cristo, fundamentado em Deus, né? Trazendo para aqui o cordão de 2 dobras, de 3 dobras, né? Deus, ele aprova, né? Deus, ele deixa os princípios, esses pilares, e Deus deixa esses pilares aqui, Deus nos ensina. Então, ser um cordão de 2 ou de 3 dobras significa viver em concordância, né? Prestar atenção, um ajudar o outro, um sustentar, segurar a mão do outro, um entender as queixas do outro, entendeu? É aí que entra o cordão de 2 e de 3 dobras. Por isso que eu trouxe esse versículo e ele está inserido aí nesse contexto aqui, nessa mensagem. Então fica aí, né, com essas palavras e que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.